Oi, gente, eu vou começar o meu vídeo com eu quero, eu posso e eu mereço. O que que eu quero, o que que eu posso, o que que eu mereço? Eu quero, eu posso e eu mereço ser a mãe dos meus filhos. E hoje, como é o Dia das Mães, eu vou deixar esse recado exatamente para vocês. E gostaria de contar um segredinho que eu tenho, que muitas pessoas perguntam e queriam saber por que disso, né? Nós sabemos que em África as pessoas têm o hábito de terem 20 cores, porque usam cremes, usam produtos e acabam clareando o tom da pele em alguns lugares e deixando outros lugares não tão claros. Entretanto, as minhas marcas, elas são marcas de vidas que eu trouxe a esse mundo. São marcas de luz, são marcas de bênção, são marcas de tudo. Eu estou falando dessas minhas marcas aqui, né? As pessoas perguntam por que que eu tenho essa parte aqui mais escura aqui. E se eu não tenho vergonha de ostentar, de mostrar, porque outras pessoas até falaram, eu se fosse você eu utilizaria apenas roupas, camisas de mangas compridas e não sei quanto mais, porque ela é muito feia. Pois deixa eu dizer uma coisa, felizmente a ser mãe, uma gravidez ela traz vários elementos e um dos elementos para algumas mulheres, algumas mães, elas ficam com estrias, ficam com as barrigas danificadas, ficam com o corpo danificado. Eu sou mãe de 5 pessoas, 5 vidas, 5 pessoas humanas e graças a Deus eu sou essa pessoa que vocês conhecem, é sua beldade, modesta parte. 5 filhos já viram desse negócio. Entretanto, eu estou assim, graças a Deus. Porém, eu também tenho as consequências, as sequelas de ter trazido ou ter trago essas pessoas no mundo. E uma das sequelas que eu tenho é essa. São essas marcas que eu tenho aqui. Eu não me envergonho delas porque cada vez que eu olho para elas, cada vez que eu mostro elas, eu mostro que eu passei pelo processo. Passei pelo processo de ser uma mãe que eu fiquei 9 meses e dos 9 meses vieram essas sequelas e não só, trouxeram pessoas de muita luz, muita vida na minha vida e que nenhuma marca seria tão profunda, tão importante quanto a alegria, a felicidade de ser a mãe dos meus filhos. Por isso é que eu comecei a nossa mensagem dizendo: eu quero, eu posso e eu mereço. Eu sou mãe de 5 pessoas porque eu escolhi ser mãe de cada uma delas. Nenhuma delas veio por acaso, vieram porque eu as queria, vieram porque eu fui atrás delas, vieram porque eu simplesmente mereço. Eu precisava dessas pessoas na minha vida para que a minha vida tivesse um significado, um sentido e desse um novo e transformasse nessa pessoa que vocês conseguem ver hoje. É graças às minhas luzes e graças aos meus filhos. Por isso, existem aqueles casos hoje, Dia das Mães, eu vi algumas mensagens. Feliz Dia das Mães para todas as mães de verdade. E a pergunta que eu fiz é: existe mães de mentira? Claro, chocolate, existe aquelas mães de mentira. Na verdade, não são mães de mentira, são aquelas mulheres que pariram, que trouxeram filhos ao mundo, mas não têm o comportamento e atitudes de mãe, não têm o instinto materno. Elas apenas trouxeram as crianças para o mundo, algumas por N motivos, outras para prenderem o homem, outras vieram por descuido das suas escolhas, dos seus atos impensados, vieram e trouxeram crianças ao mundo. E outras mesmo tiveram o desejo de ter um filho, porque estavam vivendo um momento propício, entretanto, ao longo da vida, e alguma coisa aconteceu, e esse desejo acabou se transformando em algo negativo. Porque muitas das vezes quando a gente quer alguma coisa acoplando aos interesses, aos desejos dos outros, a realidade às vezes não é muito boa. E em alguns casos você vê mulheres se frustrando porque fizeram filhos e os pais dessas crianças simplesmente os abandonaram e elas também decidem abandonar os seus filhos na casa das mães, na casa das tias, na casa das avós e assim sucessivamente. E vão começar uma nova vida, trazendo novos filhos ao mundo e repetindo círculos de negatividade, de abandonos, de falta de amor. Eu sempre digo, o filho é realmente da mãe. Eu, graças a Deus, digo, os meus filhos são realmente os filhos da mãe, porque
Eu realmente sou mãe dos meus filhos. Eu não sou tia, eu não sou avô, eu não sou amiga, eu não sou uma influência para os meus filhos. Eu sou a mãe dos meus filhos. Eu me comporto como mãe, eu cuido como mãe e eu sou muito feliz no papel de mãe. E o resto dos papéis eu deixo para que todos os outros tenham os seus devidos papéis no universo. Mas, como eu estava falando, não existe mais de mentira nem mais de verdade. Trazendo uma criança ao mundo, você já ganha o papel de mãe. Cuidando de uma criança, você já ganha o papel de mãe. Entretanto, o comportamento, as atitudes, os atos que uma mãe tem com relação aos seus filhos, isso sim é questionável. E não a maternidade, e não a adoção, e não o amor, o carinho, a atenção e outras coisas mais. Por isso, eu repito, eu quero, eu posso, eu mereço. Feliz Dia das Mães para você, para minha mãe biológica, minha mãe sogra, minha mãe tia, minha mãe irmã, minha mãe, todas as mães do universo. Eu desejo a todas vocês feliz Dia das Mães. Espero que vocês sejam muito felizes. É me ter como filha, né? Beijos. Feliz Dia das Mães para todas as mães do universo. Beijos a todas vocês.